Futuri apresenta The Pitch Invaders. Zago, um ponto que foi tema, inclusive, da conversa que a gente teve com o Barroca, é sobre a complexidade desses sistemas e o jogador. O futebol brasileiro sempre foi muito orgânico, muito baseado no talento, e agora chega uma carga tática mais pesada. Talvez a base também prepare melhor, mas acontece é que essa complexidade toda de uma saída, ela precisa não só da preparação de movimento, de movimentação, mas também de entendimento do jogador. Qual é o objetivo da vantagem, das vantagens que são produzidas ali, qual é o objetivo dessa movimentação toda. Esse entendimento, eu acho que vídeo é uma ferramenta poderosa para isso, mas o jogador precisa participar mais, ele precisa entender tudo isso, né, Zago? Não adianta só terminar o jogo, ir para casa, desconectar do jogo. De alguma maneira, é preciso que o jogador se prepare intelectualmente melhor para esse jogo, porque a exigência em tomada de decisão também é maior, né, Zago? Ela tá, Eduardo, num plano mais racional, né? Uma boa parte do tempo, né? Quando a gente tinha, como você falou, né, do jogo aí sendo criado de uma maneira mais orgânica, né? A gente tinha o jogador instintivo, o jogador que vinha da rua, e aí era o pegue e jogue, tome a sua decisão. Quando a gente repetiu aí no início da parada da pandemia ano passado, alguns jogos dos anos 90 do Campeonato Brasileiro, a gente ainda tinha muito das decisões individuais momentâneas, né? Então você tinha ali os jogadores tomando muitas decisões que eram muito da interação dele com os colegas naquele momento. Então você via que o padrão era não ter padrão, e não estou falando que isso é ruim, tá? Estou falando porque isso também pode surgir muita coisa criativa a partir disso, né? A gente pode ir por um outro lado da criatividade. Eu acho que, assim, tem uma questão do mundo, como ele mudou em relação à informação, tem uma questão um pouco da elitização do futebol, sim, eu acredito. Existe um papel da elitização, e a elitização ela vai por esse lado porque é uma forma de controle do jogo maior, né? Quando eu começo a colocar informações que exigem que o jogo fique mais pensado, intelectualizado. Porém, a gente não pode negar como fenômeno, e vem acontecendo. Os jogadores hoje, principalmente esses que são formados mais recentemente, eles já são de uma geração que busca mais informação, então eles mesmos vão atrás do analista de desempenho. As equipes, elas geralmente hoje têm produção de material coletivo, setorial, individual, na maior parte das equipes, então o jogador ele tem acesso ali, ele tem acesso ao desempenho dele no jogo, as ações dele no jogo em vídeo, e muitos deles vão atrás para ver. E uma coisa importante que eu vejo, Eduardo, que querendo ou não, aqueles que vão atrás conseguem ter um desenvolvimento maior. Aqueles que negam esse lado do jogo, aqueles que negam essa parte do jogo, eles acabam ficando um pouco para trás. Porque a questão não é eliminar o que é instintivo, eliminar o que é de criatividade individual, eliminar a autonomia, mas é gerar vantagens. É mais ou menos assim o seguinte, a gente pode pensar em, se você estiver dirigindo um carro, com o tempo você vai ganhando prática, para que você não tenha que pensar em muitas coisas, porque se acontecer uma situação eventual, você possa salvar sua vida e de outras pessoas num momento de pressão que possa acontecer dirigindo. O jogo de futebol é a mesma coisa. A ideia de fazer isso não é robotizar tudo, mas é justamente deixar com que o jogador consiga entender coisas que ele resolva com tão pouco gasto de energia, que ele tenha o cérebro dele, o lado cognitivo, o lado motor, o lado metabólico mesmo preservado, para ele poder gastar aquela energia com aspectos criativos, com aspectos inventivos, com novidade, com mudança de padrão. Porque se ele tiver que gastar energia com o que é básico, com o que você já sabe que você pode oferecer para ele, né? Ele, na hora que ele vai ter que criar, ele não vai ter uma energia criativa tão grande, porque ele já criou num momento de algo que eu já poderia ter oferecido para ele como solução básica. E aí eu ainda tenho visto algumas equipes, né? E elas ainda, por vários lugares do mundo, a gente acompanha muito futebol brasileiro, que elas gastam muita energia com questões que já não precisava se gastar mais. Aí você vê o jogador duelando de costa dentro do campo de defesa,
numa situação em que ele está tendo ali um desperdício emocional, porque ele vai tomar uma pancada nas costas, ele vai ficar irritado, vai pedir falta, não tem uma opção de passe de frente, numa situação que, se ela tivesse melhor coordenada, o adversário não ia conseguir gerar tanta vantagem contra ele, para fazer aquela pressão com tanta consistência. Podia gerar 1, 2 vezes no jogo, mas não 10, 12, 15 que o irritam e que o tiram emocionalmente do jogo. E ele podia estar muito mais preservado para receber essa bola numa condição de vantagem, esse jogador, esse meia que baixou dentro do próprio campo, ou esse atacante, para fazer 1 contra 1 lá no campo de ataque. Se eu coloco a bola no, campo, no pé dele em vantagem. Então, a ideia de otimizar algumas coisas que você pode otimizar é justamente liberar energia, né, proporcionar ao jogador mais energia para que ele possa ser criativo, autônomo naquilo que vai acontecer, porque vai acontecer. No jogo vão surgir inúmeras situações imprevisíveis. E é do jogo e tem que ser assim. O dia que acabar a situação imprevisível, acabou o jogo. Né? O jogo só existe porque existe situação imprevisível. E para essa situação, quanto mais preservado ele tiver, melhor para ele poder responder de uma maneira física e cognitiva, de uma maneira que ele esteja inteiro e liberado para poder pensar não, né? Agir muito naquela situação.